Um dos maiores desafios que eu tenho visto, sou a professora Maria do Vídeo, o maior desafio da escola, e muitas vezes são as adaptações curriculares. Às vezes isso tem sido desafiador no interior das escolas para atender esse mundo da diversidade e principalmente das nossas crianças TEA. Então, o que eu como profissional, o que eu como gestora, como professora de apoio, como atendente terapêutica, preciso saber sobre o que é uma adaptação curricular? O que eu preciso saber? E, primeiramente, eu tenho que ter um planejamento para conhecer quem é esta criança. O que essa criança precisa aprender? Para que ela possa saber o que ela precisa aprender, eu preciso conhecer a criança. Que mais? Como esta criança vai aprender? E quando esta criança vai aprender? Nós sabemos que para ensinar uma criança, eu preciso conhecer o seu desenvolvimento. Quantos anos tem essa criança? Se ela tem 7 anos, se ela tem 8 anos, o que ela precisa aprender aos 7 anos? Como ela precisa aprender aos 7 anos? E quando ela deve aprender? No decorrer do processo de aprendizagem, o que essa criança precisa? Quais as estratégias que se adequam àquela criança? Por isso, nós voltamos a falar sobre o plano educacional individualizado. O que essa criança precisa? Quais as adequações que eu preciso fazer para que essa criança possa aprender? Então, a primeira adequação que eu tenho que fazer, já falei sobre isso, é sobre o espaço físico. Para que qualquer criança possa aprender, autista possa aprender, eu tenho que pensar no seu espaço físico, que é a primeira adaptação. Mas quais as possibilidades dessa criança? Então, quando eu falo em possibilidades, quando eu falo em adequação curricular, quando eu falo em possibilidades, eu tenho que saber o que essa criança sabe. Qual é o potencial dessa criança? E às vezes eu vejo profissionais falarem assim comigo: mas ela tem uma série de considerações, ela é autista, ela tem dificuldade de comunicação, ela tem dificuldade de interação. Daí eu volto a perguntar: qual é o potencial? Porque a partir do potencial eu vejo quais as necessidades dessa criança. Nossa criança, como nós já sabemos pontualmente, ela é um leitor visual. Ela aprende por imagens. Então, quais as adaptações que eu vou fazer dentro do currículo para que aquele conhecimento chegue até ela? Nós estamos falando de uma criança de 7 anos, no universo da alfabetização. Tá difícil de ser alfabetizada. Mas quais as imagens que eu estou trabalhando com a criança? Se ela é um leitor visual, a nossa escrita, ela é uma representação gráfica de uma imagem. Quando eu falo bola, o que vem à cabeça? Vocês lembram de uma bola de futebol, eu posso lembrar de uma bola de basquete, posso lembrar da bolinha dos meus cachorros. Então, nós temos uma representação. Então, para que eu possa ensinar essa criança, volto em algo que eu já tenho falado muito, eu tenho que apresentar este mundo. Então, se nós estamos no universo da alfabetização, é o momento antes de nós investirmos, porque às vezes eu vejo professores preocupados com a escrita, mas o desenho é uma escrita. Como que ele pode fazer a representação da imagem que eu estou mostrando? Que desenho ele faz? Porque a partir do momento que a criança começa a desenhar, ela já vai tendo um motor fino, refinando o seu motor para que ela possa, através do desenho, ela possa manter um processo de escrita. Então, olha, professores, nós temos que pensar muito bem quando nós falamos em adaptação curricular. Quais os conceitos que eu quero que essa criança aprenda dentro do universo da alfabetização? Quais os conceitos que eu preciso? Primeiramente, que ela entenda
tudo aquilo que nós estamos falando, para que ela possa entender o que eu estou apresentando para ela, principalmente para a nossa criança até que nós estamos falando, nós temos que mostrar as imagens. Se eu conto uma história só oral, eu tenho que mostrar, mensurar através de imagem, para que eu possa ali naquela história, eu vou estar contextualizando a organização do pensamento, início, meio e fim. Estou mostrando as imagens para que essa criança possa entender a história dessa história, a relação de organização dessa história, e para que a criança possa entender que toda fala tem uma representação e que a primeira representação é um desenho. Então, quando nós entendemos este processo, isso é uma adaptação. Quando nós entendemos esse processo, nós conseguimos atender de forma melhor a nossa criança. Por que uma criança autista é diferente da outra? Nós não temos duas crianças autistas iguais. Existem crianças que primeiro eu tenho que trabalhar com a autonomia dessa criança. Por isso que eu tenho que conhecer as possibilidades dessa criança, qual é o potencial dessa criança, mas eu tenho que trabalhar a autonomia. Mas ela está no processo de alfabetização, professora, como é que a senhora está falando de autonomia? Como que uma criança de 7 anos pode aprender o processo da leitura e escrita se ela não para, se ela não tem um momento de atenção? A atenção é o mais rudimentar dos processos cognitivos. Para que eu possa sentar aqui, estar diante de vocês, eu tenho que ter atenção. E a nossa criança, nós precisamos despertar nela a atenção. Como ela é uma leitora visual, como ela é um sujeito visual, então eu desperto a atenção com objetos, com imagens. Atenção não é assim, fique quieta, preste atenção, não. Eu preciso motivar essa criança para despertar a atenção. E para que desperte a atenção, essa criança precisa sentir, perceber, para poder ter atenção, memória e, consequentemente, aprendizagem. Então, o processo de alfabetização depende da forma como você está fazendo as suas adaptações curriculares. Quais são os seus objetivos para trabalhar com essa criança? Observem bem, o que o aluno deve fazer? Isso é nada mais do que seu objetivo. O que eu quero que meu aluno faça? Que ele escreva, que ele desenhe, o que eu quero que ele faça? Então, quando eu vou pensar numa adaptação, eu primeiro preciso pensar no objetivo. O que eu quero que meu aluno faça? Quais os conteúdos que eu vou trabalhar para essa criança aprender? Então, eu primeiro preciso pensar no quê? Numa avaliação. O que a criança sabe e o que você vai ensinar. Mas, para tanto, eu preciso fazer uma avaliação dessa criança. Falando mais em adaptação, o que mais eu preciso? Eu preciso estabelecer uma sequência de aprendizagem. Por isso, eu falo no planejamento, principalmente educacional e individual, para que essa criança saiba qual a sequência que eu vou dar ao conteúdo, qual a ordem e qual é o tempo que eu vou dar. Isso nós falamos de adaptação curricular. Nós falamos do objetivo, nós falamos da avaliação e nós estamos falando do que eu vou trabalhar, a sequência, a ordem e o tempo que eu vou dar. Isso é uma adaptação curricular. E outra coisa, que jeito é a metodologia? Como que eu vou trabalhar se eu não sei como é que eu vou apresentar aquele conceito para a criança? Isso é uma adaptação curricular. A nossa criança, como eu já disse, ela é uma leitora visual. Então, a metodologia tem que estar baseada em imagem, em conceitos concretos, principalmente no que nós estamos falando, uma criança de 7 anos. E daí? Agora, qual o outro conceito? Ela aprendeu a desenhar, qual é a próxima etapa? Então, a nossa avaliação tem que ser contínua. Então, a partir do momento que ela aprendeu primeiramente o desenho, qual é a próxima etapa? E com isso, nós estamos falando de adaptação curricular.
Então, com isso, quantas informações que são pontuais? Nós estamos, assim, hoje dando algumas dicas sobre adaptação curricular. E com isso, nós temos muito mais para falarmos, né? Porque realmente conhecer a criança autista é o nosso desafio, é o nosso objetivo. Neste grupo que nós estamos, que sempre eu falo para vocês, autismo não é doença, quando nós falamos nisso, é para que a gente possa considerar que toda criança autista aprende. Nós não vamos curar até o presente momento a criança autista, mas nós vamos trabalhar para que o desenvolvimento dessa criança ocorra de forma pontual e no momento exato. Professora Marido Virges, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.